Nesta vida, o que pode ser mais valioso do que a presença de Deus? Imediatamente você pode responder: nada. Nada é mais valioso do que a presença de Deus. Mas por que nos conformamos com tão pouco? Por que não buscamos mais a Deus? É a pergunta mais confrontadora de todas. Por que trocamos essa presença por ídolos mortos, prazeres passageiros, posses e objetos insignificantes? Espero que a lição de hoje seja um meio de Deus despertar as nossas vidas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Dominical Revista Adultos CPAD. Hoje estudaremos a lição de número 4, datada do dia 23 de outubro de 2022, cujo tema é Quando se vai a glória de Deus? Daremos continuidade ao assunto que foi iniciado na aula passada. Já quero lhe pedir, você aluno da ferramenta EBD, que faça uso de todo o material que disponibilizamos exclusivamente para você na plataforma da ferramenta. Use o material de marketing, divulgação, faça o máximo uso dos cursos de capacitação, tanto da escola dominical como de oratória e de todos os materiais complementares que lhe entregamos semana após semana. Aos irmãos do YouTube que assistem esta pré-aula mais tarde, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like logo agora no início do vídeo, interaja aí conosco nos comentários e, mais importante que isso, conheça a ferramenta EBD, vai ser bênção para você. Irmão Murilo, como é que eu conheço a ferramenta EBD? O link está na descrição deste vídeo aqui, clique aí embaixo, conheça essa ferramenta que é onde o professor, o adjunto, o secretário, o dirigente, o superintendente, o supervisor da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Lendo essa passagem, temos uma certa dificuldade em entender por que é que ela foi escolhida como texto principal. E até nos perguntamos o que é que eu posso extrair daqui para aplicar em classe. Como eu posso demonstrar aos meus alunos a relevância dessa passagem. Tenha calma, nós vamos analisar o texto áureo detalhadamente. Mas antes, a título de comparação, quero ler esta mesma passagem em duas outras versões. Na NVT diz: Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste, provavelmente o Monte das Oliveiras. Na versão paráfrase NBV, o texto diz: A glória do Senhor subiu de onde estava, no meio da cidade, e foi parar sobre o monte que fica a leste de Jerusalém. Esse a leste de Jerusalém provavelmente era o caminho do cativeiro, o caminho de onde os exilados estavam. Dentro do contexto referencial dessa passagem, nós vamos seguir aqui a seguinte ordem de texto para entendermos o texto principal dessa lição. Preste atenção aqui, siga esta ordem em classe e seus alunos vão entender esse bloco do livro de Ezequiel que estamos estudando, capítulo 8, 9, 10 e 11. Primeiro texto. Deus mostra a Ezequiel as abominações que aconteciam no templo em Jerusalém. O texto diz, capítulo 8, versículo 1 ao 3, Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá estando assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro. Ezequiel está no templo. E ele diz assim, que olha para o norte, e ele acrescenta essa informação, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Ezequiel é transportado em visões de Deus desde sua casa lá em Babilônia, entre os exilados, ao templo de Jerusalém.
E Deus começa a mostrar a Ezequiel as abominações que eram praticadas dentro do templo. A imagem, provavelmente a imagem de Azerá, uma deusa da fertilidade, cuja aparência era de uma mulher cheia de seios. Ezequiel começa a ver homens que secretamente adoravam animais, pinturas, provavelmente uma referência à idolatria egípcia. Ele viu mulheres chorando por Tamos e também lá no templo ele viu 25 homens, provavelmente sacerdotes, dando as costas para o templo e se voltando para o sol. Uma prática de adoração abominável aos olhos de Deus. Então, Ezequiel está vendo tudo isso aqui. E agora, como consequência, Deus vai mostrar a Ezequiel sua partida. Deus não poderia conviver em um lugar onde ele é rejeitado. Ele estava no templo, sua presença estava no templo, e lá nesse templo, casa, morada de Deus, templo consagrado a ele, os israelitas estavam praticando idolatria. E Deus está mostrando a Ezequiel, eles estão fazendo isso aqui para mim sair de minha casa. Eu não quero sair. Eu não quero ir embora, mas eu não posso aceitar isso, Ezequiel. Não posso conviver com os ídolos. A minha glória eu não divido com ninguém. E o capítulo de número 10, versículo 4 e 18, nós temos mais uma sequência aqui. É a segunda sequência de textos. Ezequiel vê a glória de Deus deixando o templo. A Bíblia diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Deus está saindo do templo. E encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. Então a glória do Senhor se afastou. Era como se Deus estivesse saindo de sua casa, e quando estivesse chegando na porta assim, do templo, ele desse assim, olhasse para trás e desse uma última olhada. Minha casa, sou obrigado a deixá-la. O lugar da minha habitação, o lugar do encontro entre eu e o meu povo. Deus deixa o templo, o texto diz, afastando-se da porta do templo e parou sobre os querubins. E agora vem a terceira sequência de texto, que é onde está o nosso texto áureo. Capítulo de número 11, versículo 22 e 23. Ezequiel, que já tinha visto as abominações no templo, a glória de Deus deixando o templo, agora ele vê esta glória deixando a cidade de Jerusalém. O texto diz, capítulo 11, versículo 22 e 23. E a glória do Senhor se alçou, se ergueu, se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visões à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Qual a mensagem presente no texto áureo? É uma mensagem em tom menor, é uma mensagem triste. Ezequiel vê Deus partir do templo e da sua área, da mesma forma como o povo abandonar a adoração ao Senhor. O que causou essa separação não natural entre Deus e o seu povo, esse divórcio? Foram os pecados obstinados, não confessados do povo. Deus deixou a cidade de Jerusalém, porque o povo, a nação, passou a perseguir, a adorar, a buscar outros deuses. E o texto áureo, ele traz essa mensagem em tom triste e exortativo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Onde há pecado obstinado, onde há pecado não confessado, ali a presença de Deus não está. A verdade prática, ela diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações. Eu quero que você grife aqui na verdade prática essa expressão abandona. Deus abandona o seu templo. E a melhor definição para esse verbo aqui, essa palavra abandonar, essa ação de Deus presente aqui na verdade prática, não é aquelas que trazem um sentido de negligência, como desamor, ou Deus não fez caso do povo, ou Deus deixou o povo em desamparo. Não é nesse sentido pejorativo. Quando a Bíblia fala que Deus abandona o templo, a melhor conceituação que podemos trazer dessa palavra pode ser traduzida nas seguintes expressões: Deus desistiu. Ele insistiu tanto, que chegou o momento de desistir. Ele não viu mudança do outro lado e ele teve que desistir. Essa palavra abandonar aqui também pode ser perfeitamente traduzida como abrir mão mesmo amando. Eu não quero fazer isso, mas eu preciso abrir mão.
Eu preciso sair daqui porque o meu povo não muda. O meu povo não me busca, o meu povo não me respeita. E, meus irmãos, quando a gente lê o capítulo 16, o capítulo 20 e o capítulo 23 do profeta Ezequiel, digo a vocês, dá vontade de chorar. A forma como o povo foi ingrato com Deus, o que Deus fez pela nação de Israel, e mesmo assim, toda a ação benéfica de Deus, o povo olha assim e diz, não vou adorar mais a Deus, vou adorar os ídolos agora. Isso mostra o quanto aquele povo era ingrato. Nos mostra também, olhando para a nossa realidade de agora, o quanto somos ingratos com Deus em muitas ocasiões. Dá vontade de chorar. Eu vou ler aqui na versão NVT uma parte, um trecho do capítulo 16. Olha só. Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que você nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Olha só, nessa linguagem metafórica, nessa linguagem parabólica, o que Deus está dizendo aqui. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse, viva! Eu a fiz devolver-se, eu a fiz desenvolver-se. Como uma planta no campo, você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com o meu manto para cobrir a sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então, lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda do que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Agora olha o que o texto diz. Versículo 15. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Meu Deus! Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para os seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites e o ouro de prata que lhe dei. Fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim, com as lindas roupas bordadas que lhe dei. Vestiu seus ídolos e usou o meu óleo, o meu perfume e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. O texto, irmãos, aqui vai até o versículo de número 36. Leia esse texto. Eu vou ler mais um parágrafo. Depois pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve de matar meus filhos como sacrifício a ídolos. Em todo o seu pecado detestável, em todo o seu adultério, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, em que estava abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição à espera, diz o Senhor soberano. Deus aqui, ele vai mostrar
de uma forma muito vívida os pecados cometidos pela nação de Israel, o abandono, a ingratidão, a desfeita, o coração de Deus estava partido. É por isso que ele abandona o templo e a cidade. O título da lição é muito propício. Quando se vai a glória de Deus? Meu Deus, nos ajude a não tomarmos o mesmo caminho da cidade, do povo de Israel, nesses dias aqui de Ezequiel. E depois de todos os benefícios que o Senhor deu, que o Senhor cuidou, depois de todas as providências de Deus, abandoná-lo, negá-lo, e pior que isso, usar aquilo que recebemos de Deus para entregar a Satanás. Deus tem lhe abençoado, Deus tem cuidado de você, Deus tem regado a sua vida, Deus tem lhe sustentado, mas não é para você se entregar à prostituição, não é para você se entregar à idolatria, não é para você se entregar aos ídolos. Ele está cuidando de você porque você é dele. Não faça como o povo de Israel. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui alguns pontos que precisam ser alcançados. Primeiro deles, sobre a glória de Deus. Segundo, sobre a retirada da glória. Terceiro, sobre o segundo templo. E quarto, sobre o Senhor Jesus e o templo. Nesta lição eu não faço isso, mas nessa lição eu vou seguir tópico a tópico. Geralmente eu trago algo a mais aqui dentro dos nossos subsídios. Mas se eu seguir tópico a tópico aqui, eu vou deixar de falar do tópico de número 3 e do tópico de número... Aliás, se eu não seguir tópico a tópico, né? Não vou falar do 3 e do 4, porque ele se detém aqui ao ensinamento de Ezequiel no tópico 1 e no tópico 2. Quando chega no tópico 3 e 4, ele já faz aqui uma mudança no pensamento. Ele vai falar do segundo templo, que ao meu ver não era para ser assunto dessa lição 4, e ele vai falar sobre o templo na época de Jesus, que também, ao meu ver, não tem muito assim uma ligação com o assunto de hoje. Eu penso que o capítulo 9, 10 e 11 poderiam ser melhor explorados dentro aqui dessa revista de número 4. Mas tendo dito isso, vamos à exposição do tópico de número 1. Primeiro, algumas informações introdutórias são necessárias a fim de recapitular o assunto da aula anterior e contextualizar os alunos no tema da aula dentro do livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando, vou repetir, o capítulo 8, 9, 10 e 11 deste livro profético do Antigo Testamento. 14 meses depois, se você abrir a sua Bíblia aí, capítulo de número 8, a gente tem aqui uma informação importante. Ezequiel data essa profecia. E, ou melhor dizendo, essa visão profética. E ela acontece 14 meses depois que ele tem a sua primeira experiência e o seu comissionamento profético. Capítulo 1 ao capítulo de número 8, há esse espaçamento de 14 meses. Segunda informação importante. O editor da profecia de Ezequiel evidentemente queria que os capítulos 8 e 1 a 11 e 25 fossem uma unidade literária só. Então, essa visão ela tem início no capítulo 8, no versículo 1, e ela termina no capítulo 11, versículo de número 25. Então, nós temos uma introdução do capítulo 8, do 1 ao 4, e uma conclusão correspondente no capítulo 11, versículo 22 a 25. Outra informação importante aqui para você. A respeito do gênero dessas passagens, desses textos, eles podem ser caracterizados como narrativa. E mais complicadinho ainda, é uma narrativa de visões. Ezequiel está recebendo uma visão e ele está narrando a visão que está tendo. E essa visão tem aspectos proféticos. Por que é importante definir o gênero? Porque quando a gente define o gênero, é uma narrativa, certo, mas é uma narrativa de visões. Então, eu não preciso procurar significado em cada detalhe dessa narrativa.
porque é uma narrativa profética, uma visão profética. Então, não adianta eu chegar assim nos pormenores e tentar entender, dar um significado espiritual a cada palavra. Eu preciso entender a mensagem, o que é que Deus está comunicando ao profeta, o propósito da mensagem, para quem a mensagem está sendo direcionada. Ezequiel está recebendo essa mensagem para comunicar, transmitir aos cativos lá em Babilônia. Quem era o público receptor dessa mensagem? Os anciões que estavam na casa de Ezequiel e, consequentemente, todos os exilados. Outra informação importante com respeito à estrutura dos capítulos é que eles podem ser divididos assim. Primeiro, o tema, a idolatria no templo, capítulo 8, versículo do 1 ao 18. Segundo, a morte dos idólatras, capítulo 9, versículo do 1 ao 11. Aquilo que Deus promete fazer no capítulo 8, ele começa a cumprir no capítulo 9. Ele começa a julgar os idólatras. Terceiro, a glória se afasta do templo, capítulo 10, versículo 1 ao 22. Quarto, o juízo sobre os responsáveis. E aqui Ezequiel começa a profetizar e pessoas importantes em Jerusalém começam a morrer, como é o caso de Jazanias. Capítulo 11, versículo do 1 ao 13. E quinto e último, a promessa de retorno de Israel. Capítulo 11, versículo 14 ao 25. Mais uma informação importante no aspecto cronológico. Quando aconteceu essa visão? Irmão Murilo, você já disse que a visão aconteceu 14 meses depois do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Que informação cronológica você quer acrescentar? Dentro do nosso calendário, porque quando você lê aí o seguinte, sucedeu, pois, no sexto mês, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês. Me diz aí que data é essa dentro do nosso calendário? Quando a gente faz uma tradução, a gente traz essa data aqui no quinto mês, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia, e coloca dentro do nosso calendário, nós entendemos que Ezequiel ele teve essa visão por volta de 17 ou 18 de setembro de 592 a.C. Então é uma informação importante para nos contextualizarmos no tempo. E por último, com respeito ao contexto geográfico, a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava em casa. Ele não estava em Jerusalém. A casa dele não era em Jerusalém, era na Babilônia. Ele estava em casa e não foi fisicamente que ele foi levado a Jerusalém. Em espírito, ele foi levado até lá e ele teve visões de Deus. Tendo dito isso, eu penso que você já se contextualizou, né? Podemos continuar. Penso que os alunos da ferramenta EBD estão craques aí no livro de Ezequiel. Penso que você compreendeu até aqui o que queremos comunicar. Contextualizamos aqui toda a lição. Agora vamos às definições práticas. Quando a glória se vai? O que é que Ezequiel viu se afastando do templo? O que é que ele viu se afastando da cidade de Jerusalém? Nós podemos conceituar a palavra glória em contextos diferentes aqui. E é importante que você atente para essas definições. Primeiro, no contexto da adoração, a palavra glória consiste em uma ação de outrem, não de Deus. No contexto da adoração, consiste em honrar, exaltar e louvar aquele que é digno e merecedor de toda adoração. É uma atitude devocional, criacional. Essa atitude ela é devocional, criacional, humana e angelical diante da grandeza incomparável de Deus. A criação louva, os homens louvam, os anjos louvam, os anjos exaltam. Salmo 48, verso 5 diz: todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Então a criação em coro devocional, ela louva os feitos do Senhor, ela adora o Criador. Em segundo lugar, o homem também deve lhe prestar culto, reverência, adoração. Salmo 17, verso 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. E em terceiro lugar, os anjos louvam a Deus. Salmo 29, verso 1 e 2 diz: honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força.
Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Era justamente isso que os serafins fizeram, ou estavam fazendo na visão de Isaías. Né? Eles estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em um sentido doutrinário, veja, estamos deixando o sentido da adoração para um sentido doutrinário, que é mais um sentido de adjetivação. Em um sentido doutrinário, a palavra glória é usada referente a Deus, descrevendo como ele é magnífico, inigualável e tremendo. Ou seja, são adjetivos de Deus. Quando se fala da glória de Deus, a gente logo lembra disso aqui. Ele é grande, ele é poderoso, ele é soberano, ele é tremendo, ele é magnífico. E temos aqui alguns textos, por exemplo, Isaías 6,3. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz no Salmo 19, verso 1 e 2 o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecidos. O que é que a criação está fazendo aqui? Está apontando para a glória de Deus, para a habilidade de suas mãos, para aquilo que ele faz. Então, em um sentido doutrinário, nós temos esse direcionamento de adjetivação, as qualidades de Deus, quem Deus é. No âmbito da revelação, veja, adoração, doutrina e revelação. No âmbito da revelação, a palavra glória consiste na manifestação da natureza de Deus. Não é mais um tributo que o homem, os seres celestiais e a criação faz a Deus. Não é mais um sentido de conceituar, de adjetivar, de definir aquilo que Deus é, o que ele faz, mas é um sentido de presença. É um sentido de revelação, de manifestação. É Deus se tornando conhecido visivelmente. E um termo muito utilizado pelos judeus é chamado Shekinah. Não é um termo bíblico, ele aparece dentro dos escritos judaicos. Esse termo ele tem um significado de moradia ou de presença. E essa palavra, ela transmite a ideia de como os judeus pensam a respeito da manifestação de Deus no mundo. Quando a manifestação de Deus é inconfundível, quando Deus se manifesta visivelmente, não só no sentimento, os judeus atribuem a essa manifestação de Deus o nome Shekinah. Presença, morada, habitação. E a Shekinah, ela aparece em diversas ocasiões na história do povo de Deus. Não confunda Shekinah com o que acontece nos cultos. A Shekinah de Deus, a Shekinah de Deus. Essa Shekinah era uma manifestação visível, audível e inconfundível. Ela aparece lá no deserto numa nuvem de fogo, Êxodo capítulo 13, versículo 21. Ela aparece no Monte Sinai. Ela aparece no tabernáculo, Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 35. A Shekinah encheu o templo construído por Salomão, de forma que os sacerdotes se prostraram ali, ninguém podia ficar em pé. Foi isso que Ezequiel viu deixando o templo. Essa Shekinah, essa presença visível de Deus, ele viu tudo. Ele viu o trono, ele viu os querubins, ele viu ali uma prefiguração de Cristo no Antigo Testamento. Ele descreve o aspecto daquele que sentava no trono como a semelhança de um homem. E ele dá alguns detalhes ali, como isso, como aquilo, como cor de ambar, resplandecente, como fogo. E essa visão de Ezequiel é uma referência à Shekinah. A presença de Deus, em todo o seu resplendor e glória, está deixando Jerusalém, está deixando o templo. No período de Jesus, na época do segundo templo, essa Shekinah, essa presença, ela reaparece com Cristo. É o que diz Mateus, capítulo de número 17, versículo 5. Olha aqui uns elementos bem conhecidos. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. Nuvem, lembra coluna de fogo, lembra a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Lembra muito essa presença visível de Deus. Essa nuvem, ela se manifestou e uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no, escutem-no. Então a Shekinah, ela volta a aparecer dentro da revelação escrita de Deus, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, por meio de Cristo. O segundo ponto, ele vai tratar sobre a retirada da glória de Deus.
E esse ponto aqui talvez seja o ponto mais importante da lição, porque esse ponto está diretamente ligado ao título, ao propósito da lição. Veja lá, quando a gente fala que Deus deixou o templo em Jerusalém, o que é que promoveu essa saída de Deus? O que provocou essa saída de Deus? Era uma das visões mais tristes que teve o profeta Ezequiel. Ele viu, ele contemplou Deus deixando o templo. Provavelmente partiu o seu coração sacerdotal. E durante muitos anos, essa saída não aconteceu da noite para o dia. Foram longos anos Deus contendendo com o povo, dizendo assim, se arrependam. Deus enviando profetas com a mensagem para confrontar o pecado do povo, a fim de que o povo voltasse atrás e se convertesse. Deus insistiu, mas o povo não dava crédito à mensagem e zombava dos profetas. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14 e 16, o seguinte: da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Então, houve uma progressão na maldade. Cada vez eles iam se tornando piores. Aí o texto diz: seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se podia fazer. Deus decidiu abandonar o templo, a cidade de Jerusalém e também castigá-la, julgá-la. E o triste aqui, quando a gente lê o capítulo 8, 9 e o 10, é que aos poucos e com pesar, Deus ele foi embora de Jerusalém. Ninguém percebeu. Só Ezequiel. Deus estava mostrando a Ezequiel, ele indo embora, e ao passo que ele ia saindo do templo, estava a imagem de ciúme na porta norte, que fica perto do altar. Estava o povo lá em uma sala secreta adorando imagens de animais pintadas nas paredes. Estavam as mulheres chorando no pátio do templo por Tamus. E os sacerdotes voltados para o sol. E Deus deixando o templo. Ninguém percebeu. Estavam ocupados em suas adorações idólatras. Estavam ocupados, aleluia, Deus tenha misericórdia de nós, estavam ocupados com seus cultos mortos. E a presença de Deus deixando o templo. Meu Deus, é triste ver isso aqui. Vamos aqui a algumas aplicações. Primeiro, o capítulo 8, ele ilustra perfeitamente a falha da adoração mal direcionada. A religião verdadeira, ela é demonstrada não somente na conduta ética, no bom proceder, na prática correta, mas também na adoração aceitável a Deus. Você vai adorar, mas não é do jeito que você quer adorar. A adoração deve ser ao gosto de Deus. E Deus é exigente quanto à adoração. Veja o livro de Levítico. Eu quero que o sacerdote faça isso. O sacrifício tem que ser assim. Se chega assim no meu templo, no meu tabernáculo tem que ser desse jeito. Era Deus exigindo a adoração correta. A forma como os homens deveriam se aproximar dele e adorá-lo. Os anciões na sala escura e as mulheres chorando a Tamus pareciam ser sinceros. Eles eram sinceros naquela adoração. Adoravam na sala escura com sinceridade. Choravam por Tamus com sinceridade. No entanto, estavam sinceramente enganados. Em vez de serem ouvidos por Deus em suas adorações, eles provocaram ira em Deus. Fecharam os ouvidos de Deus para ouvi-los subsequentemente. E eu digo aos irmãos aqui com muito pesar. Muito do que se é cantado, tributado, entregado a Deus na igreja de hoje, em nossos cultos, não passa de uma oferta que tem a mesma qualidade do sacrifício de Caim. Deus não recebe. Nesse ponto aqui, você tem que realmente provocar os seus alunos a perceberem como eles cultuam a Deus. Quando foi que eles chegaram assim em classe e adoraram a Deus
de todo o coração, se entregaram a Deus de verdade. Quando foi que eles não dividiram a adoração, melhor dizendo, o culto, com o celular? Aqui, mexendo no celular. Ou divagando, ou criticando isso, criticando aquilo. Você acha que Deus assim recebe muita adoração do que é entregue a Ele assim no culto? É uma coisa, meus irmãos, que a gente tem que pensar. Segundo, o Senhor permanece soberano em seu próprio destino. Deus ele deixou o templo, a cidade de Jerusalém, não porque ele perdeu para Marduk, Deus dos babilônios. Ele deixou a cidade porque ele quis. Pelos motivos que ele quis, na hora que ele quis. Da forma que ele quis. Deus permanece soberano. Na ótica humana, o povo estava dizendo, Deus perdeu para a Babilônia. Mas na ótica divina, Deus só quem perdeu foi vocês. Não é por causa dos babilônios que eu estou deixando a cidade, é por causa de vocês. Dos pecados cometidos aqui. Terceiro, quando Deus abandona o seu povo, eles perdem todo o direito a seu favor e a sua proteção. Sabe qual foi a virada de chave na história de Jerusalém? Foi quando Deus deixou o templo e a cidade. Porque se Deus estivesse lá, podia se levantar Nabucodonosor, Faraó, Senaqueribe, podia se levantar o rei que fosse, ninguém conquistava a cidade. Veja, um soldado do exército celestial de Deus matou 185 mil soldados de Senaqueribe. O que seria a Babilônia? Os exércitos babilônicos? Para Deus nada. O problema é que Deus não estava mais ali. O problema era que Deus não estava mais com o povo. E essa retirada da presença de Deus provocou isso. Essa desproteção. O povo não tinha mais proteção nenhuma. A cidade foi conquistada, os muros caíram, o templo foi queimado. O cumprimento dessa profecia está em Lamentações, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Você vai ler lá. Tudo que Ezequiel profetizou aqui, Jeremias ele narra no livro de Lamentações. Quarto, o pecado obstinado e o pecado não confessado provocam a partida de Deus. Entenda, se alguém cair, se alguém pecar, se alguém falhar e imediatamente confessar o seu pecado, se arrepender, Deus o perdoará. Porém, o pecado obstinado e o pecado não confessado afasta o homem de Deus. Quantas pessoas nos conjuntos, quantos professores de escola dominical estão ministrando aula em classe, quantos pregadores, quantos cantores estão em pecado e não confessam, vivem uma vida secreta. Isso afasta Deus dos cultos. É por isso que na hora da pregação é preciso esforçar para ter um movimento de glória e aleluia. É preciso dizer, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Olha para quem está do seu lado. É preciso forçar o movimento. É um movimento humano forçado, produzido. Porque tem muita coisa escondida. Não só de quem está no púlpito, mas também de quem está sentado nos bancos. Aí a glória não desce. Quando a glória não desce, é preciso forçar. Porque se o povo estivesse orando, jejuando, consagrando, buscando, se entregando a Deus, eu duvido precisar mandar olhar para quem está do teu lado, mandar o povo da glória, fazer todo um aparato para acontecer alguma coisa. Duvido. Você ia estar cantando e Deus está batizando. Você ia estar pregando aqui, lendo um versículo, cantando um hino da harpa, e Deus ia estar batizando, ia estar curando, ia estar se manifestando no meio da igreja. O problema é que tem muita coisa oculta. Quinto, nenhum homem ou igreja consegue viver de aparência diante de Deus. Consegue não. Eu penso que o Senhor quer fazer um buraco na parede de nossos dias e revelar todas as coisas que estão sendo praticadas no escuro. Deus disse a Ezequiel, está vendo esse buraco aqui? Cava. Passa por ele. Quando Ezequiel cavou o buraco e passou, deu numa sala onde tinha pessoas lá secretamente, no escuro, em trevas, adorando outros deuses. Se Deus mandar cavar um buraco, vai achar tanta sala secreta, vai achar tanta coisa errada. O pior é que as pessoas estão lá, adorando no escuro, em salas secretas, dizendo assim, Deus não vê, Deus não está aqui. E Deus vendo tudo. A presença de Deus deixou o templo e quem estava lá na sala escura, secreta, não percebeu. Deus nos ajude, né, irmãos?
Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. O segundo templo. É aqui onde o pastor Ezequias ele faz uma transição assim. Ele deixa um pouco de lado o livro do profeta Ezequiel e vai olhar lá para frente para o período pós-exílico. E ele vai falar sobre o segundo templo. E eu quero aqui, em uma visão geral, mostrar a importância do templo para o povo de Israel. O primeiro templo, o templo dos dias de Ezequiel, foi destruído pelos babilônios, né? Mas o templo, no âmbito geral, ele era um lugar de adoração. Para o judeu, o templo era um lugar de encontro com Deus e com o seu povo. No templo eles prestavam culto, ofereciam sacrifícios, e quando a nação estava peregrinando pelo deserto, olhando para a história de Israel, Deus deu instrução a Moisés que construísse um templo móvel, o tabernáculo. Mais tarde, Salomão construiu um templo permanente, que era o templo dos dias de Ezequiel, que foi posteriormente destruído pelos babilônios. Quando o templo foi destruído, no período pós-exílico, quando Babilônia caiu, o Império Medo-Persa assumiu, Zorobabel e Neemias construíram um segundo templo que foi reformado por Herodes e depois foi destruído pelos romanos no ano 70. Esse segundo templo, que o tópico de número 3 aqui vai falar, ele foi edificado sob muitas dificuldades. Se você lê Neemias, se você lê Esdras, lê Ageu, lê Zacarias, você vai ver que havia pobreza, oposição dos samaritanos e um decreto do rei que impediu o avanço na construção. Então, diante dessas circunstâncias contrárias, Deus levantou o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para exortarem os líderes e o povo para que eles não desanimassem diante das dificuldades. Tem dificuldade, mas é a vontade de Deus que vocês edifiquem um templo. Quando o templo foi finalizado, foi construído, terminado, o sentimento de alegria não foi o primeiro que veio ao coração dos israelitas, mas um sentimento de comparação. Eles olharam para a casa que agora haviam terminado de edificar e lembravam os mais antigos do templo construído por Salomão. E eles olhavam assim e diziam, meu Deus do céu, isso aqui é um barraco comparado ao que Salomão construiu. Esse sentimento de comparação trouxe um desânimo. Eu vou ler aqui 9 versículos. No livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo, algum de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parecia agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. É o que Deus está mais ou menos dizendo aqui ao povo. Você está comparando aqui? Esse aqui é insignificante. Mas assim diz o Senhor. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra. Pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O segundo templo ele foi construído, edificado e finalizado sob essa promessa. A glória deste templo vai ser maior do que a glória do templo construído por Salomão. Mas a que se referia essa promessa? A glória do primeiro templo era material. A glória do segundo templo era espiritual. O primeiro templo era magnificente, em ouro e em prata. O segundo templo era grandioso porque nele entraria o dono de todo o ouro e de toda a prata. O segundo templo recebeu a presença do Deus encarnado, daquele que é maior do que Salomão. Mateus capítulo 12, versículo de número 42. Então, nesse segundo templo construído por o povo de Israel que voltou do exílio, ele foi construído sob essa promessa. A sua glória será maior do que o templo dos dias de Ezequiel. O tópico de número 4, ele diz o seguinte: sobre o Senhor Jesus e o templo.
Veja que assim, a gente sai um pouco do assunto da lição, tá entendendo? Sai um pouco assim do livro do profeta Ezequiel, mas vamos lá. Jesus e o templo. Qual foi a relação de Jesus com o templo? Jesus nunca condenou o templo, a construção do templo. Pelo contrário, ele mostrou o máximo respeito e zelo pelo templo quando expulsou os cambistas que faziam comércio naquele lugar. E Jesus chegou até a dizer assim, aqui é a casa de meu pai, casa de oração, casa de meu pai. Aí Jesus chamou um templo feito de pedra de casa de meu pai? Então Jesus não condena a construção do templo. Porém, a gente percebe que ele participou de suas cerimônias, as cerimônias que aconteciam no templo, Páscoa, as festas que aconteciam no templo, os sacrifícios, e ele enxergou a corrupção que havia no templo. E Jesus condena, Jesus denuncia essa corrupção. Mateus 5:23, capítulo 23, versículo 16 ao 22, Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 50. E mediante essa corrupção, Jesus ele anuncia sua destruição como uma ação punitiva de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 38, 24 e 2, e o 26 e o 60. Jesus condena o templo que no ano 70 foi... Parece que esse templo aqui ele foi reformado por Herodes e a reforma terminou no ano 66 depois de Cristo. 4 anos depois, o templo foi lá destruído pelos romanos. O autor da lição, ele vai falar sobre isso aqui. E ele vai dizer, olha só, ele vai dizer que agora, hoje, nós somos templo e morada do Espírito. E dentro do tópico 4 aqui, ele diz o seguinte, o fim do templo. E eu queria chamar a sua atenção aqui para ter cuidado com isso aqui. Porque quando você fala o fim do templo e começa a falar que agora o templo somos nós, devemos tomar cuidado para não incorrer no ensino dos desigrejados. E é por isso que aos alunos da ferramenta EBD eu deixei um tópico aqui no subsídio que é exclusivo de vocês, falando sobre as doutrinas dos desigrejados e fazendo uma refutação. Então tome cuidado com o 4º tópico desta lição. A Bíblia vai dizer que nós somos a habitação de Deus. É 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. No entanto, em nenhuma passagem das Escrituras existe uma proibição quanto à construção de templos e o agrupamento de irmãos para congregar. Quando a Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo não está se dirigindo ao indivíduo, ele está falando da igreja. Depois, no capítulo 6, quando ele fala que nós somos templo do Espírito, ele está mostrando que nós somos a habitação de Deus. E não que não precisamos mais construir templos ou nos reunir no templo para adorar. Então, frise isso aí em classe. A importância de congregar. Philip Yancey, eu vou finalizar com isso aqui. Ele nos oferece 4 motivos para irmos à igreja. Primeiro, eu vou à igreja por causa do dono. A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar a vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar as amizades, mas para adorar a Deus. Então, a razão que nós temos de ir para o templo, frequentar a igreja é Deus. Vou à igreja por causa do dono. Segundo, vou à igreja por conta de meus irmãos. Foi Deus quem escolheu as pessoas para fazerem parte da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele escolheu gente de todo tipo. E na igreja tem gente feia, tem gente bonita, tem gente negra, tem gente branca, tem gente pobre, tem gente rica, tem gente letrada, tem gente iletrada, tem gente de todo jeito. A igreja é essa mistura de povos, de gente. Já nos dias de Paulo era assim. Era judeus, gentios, homens, mulheres, escravos, livres. E eu vou à igreja por conta do povo de Deus. Deus escolheu esse povo, Deus salvou esse povo. Mas, irmão Murilo, a igreja é cheia de problemas. É cheia de problemas porque tu tá lá. Porque eu tô lá. Mas Deus, ele está trabalhando na vida desse povo. E aquele que começou a boa obra vai terminar. Terceiro, eu vou à igreja por causa dos perdidos. Eu acho interessante essa colocação aqui de William Templer. Ele diz o seguinte, a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. A razão principal para que uma congregação seja unida e trabalhe é alcançar o seu bairro, a sua cidade e o mundo. E por fim eu vou à igreja por causa das suas necessidades. Existem 2 coisas que não podemos fazer sozinhos. Primeiro, é casar. É que eu vou casar sozinho. E segundo, é ser cristão.
não dá para se afastar do corpo, para se afastar da igreja e permanecer ligado a Cristo, cabeça. Como ovelha, nós temos necessidade de pastor, de aprisco e de comunhão com outras ovelhas. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa lição com alguns pontos importantes, recapitulando coisas que aprendemos aqui. Primeiro, valorize a presença de Deus, pois ela não é concedida incondicionalmente. É pecar, é errar, é falhar e assim eu vou ter a presença. Não. Valorize a presença. Veja o exemplo de Sansão. Depois de brincar tanto com Deus, houve um ponto em que o Espírito se afastou dele. Ele disse, eu vou sair como das outras vezes, vou matar todo mundo, vou vencer os filisteus. Aí o texto diz, mal sabia ele que o Espírito não estava mais com ele, que Deus o havia abandonado. Então não brinque com a presença. Segundo, Deus oferece muitas oportunidades, mas elas têm um tempo determinado. Até mesmo a paciência de Deus tem os seus limites. Ele esperou por muito tempo o arrependimento do povo de Israel. Não havendo arrependimento, Deus se retirou. Terceiro, o pecado não pode nos afastar de Deus. Irmão Murilo, não. O pecado não pode nos afastar de Deus. Se você confessar, Ele vai lhe perdoar. Agora, o pecado obstinado, o pecado não confessado, nos afasta de Deus. Eu espero que essa lição aqui, ela lhe direcione a uma busca mais profunda, a uma reflexão. Eu tenho valorizado a presença? Ou a presença já foi embora e eu nem percebi? Ou acabou de aconteceu na minha vida e eu nem percebi? Você tem a presença? Você sente a presença? Você sente alguma coisa no culto quando você adora? Você sente Deus assim dentro de você, o Espírito dentro de você, lhe comunicando que você é filho, que você é salvo? Se você não sente essa presença, é tempo de quebrantamento, de arrependimento e de conversão. Espero que essa lição tenha sido bênção para você. Agradeço os irmãos que oraram por mim. Na aula passada eu não tive condições de dar. Estava muito gripado, muito doente, a garganta muito machucada. Eu já estou aqui meio foém já. Mas graças a Deus deu para ministrar essa aula e eu fico agradecido pela vida de todos vocês. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Não se esqueça, abra a jaula.